Se você ainda acha que carboidrato à noite engorda, que suco detox emagrece, que vocês podem sair comendo produtos fits à vontade, senta aí que hoje a gente vai cortar o mal pela raiz. Meu nome é Isabela, eu sou nutricionista e hoje nós vamos desmentir 10 mitos sobre nutrição e emagrecimento. O primeiro mito é: carboidrato à noite engorda? Não, gente, o que engorda é o excesso de calorias durante o dia inteiro. Não tem problema a gente comer uma porção ali de carboidrato, batata, algum macarrão, arroz, batata doce, ali na janta, ou até um pãozinho ali na janta, junto com uma porção de proteína e vegetais. O que a gente não pode fazer é comer muito tarde, porque isso sim pode atrapalhar a nossa digestão. À noite a gente não dorme bem porque comeu muito tarde, porque a digestão está sendo feita. E o processo de detox também é feito à noite no nosso organismo, pelo fígado e pelos rins. Então é importante que a gente dê esse tempo para o corpo se reestruturar. Comer ali muito tarde, 11, meia-noite, isso não é legal. Mas não tem problema a gente, na janta, colocar uma porção de carboidrato. Claro, dentro das quantidades que vocês precisam comer e junto com proteínas e vegetais. O segundo mito é: suco detox emagrece? Não, gente, nenhum alimento tem o poder de nos fazer emagrecer. O que nos faz emagrecer é déficit calórico, a gente come menos do que a gente está gastando. O suco detox, ele tem sim várias propriedades legais, ele tem fibras, ele tem vitaminas, antioxidantes, minerais, que nos ajudam no processo de fazer a eliminação de toxinas do nosso corpo. Mas quem é responsável por fazer esse processo é o nosso fígado e os nossos rins. O suco detox não faz nada sozinho, ele tem nutrientes que vão nos ajudar nesse processo. O terceiro mito é: a dieta low carb é a única que funciona. Gente, vamos lá. Dieta low carb é uma estratégia que a gente usa em processos de emagrecimento. Não é uma dieta para a vida toda. E outra, dieta low carb não é dieta sem carboidrato. É uma dieta com um pouquinho menos carboidrato do que uma dieta normal. E muitas vezes a gente faz essa estratégia, o organismo tem um estímulo diferente, isso é interessante. Mas isso tem que ser acompanhado com o nutricionista, tem que ser calculado, porque, como eu falei, não é para tirar carboidrato, a gente precisa do carboidrato para as funções do nosso organismo. Então ela pode sim ser uma estratégia que funciona, mas a dieta que funciona é a dieta que vocês conseguem seguir. O quarto mito é: metabolismo lento é o vilão do emagrecimento, é o principal vilão do emagrecimento. E não, a gente consegue controlar outras áreas, como alimentação, como sono, como atividade física, como controle de estresse, como intestino. Então a gente precisa analisar o todo. A gente não pode colocar só a culpa no metabolismo, ou num problema de hipotireoidismo, ou é um problema de saúde que dificulta o processo de emagrecimento. Mas ele não é sozinho, a gente tem que olhar o contexto todo e tratar as áreas que a gente consegue tratar. Quinto mito é: comer saudável é caro. Pode parecer caro, porque a gente tem muitos produtos fitness, a gente tem barrinha de proteína, whey, bebidas proteicas. O mercado fitness é muito extenso e a gente tem muitas opções interessantes, mas que também são caras. Então, se a gente quiser basear a nossa alimentação nisso, sim, vai ser caro. Mas se a gente comer comida de verdade, não, a gente consegue ter uma alimentação saudável com arroz, feijão, legumes e vegetais da estação. Então é legal a gente sempre priorizar as frutas e os vegetais que estão na estação, porque isso vai fazer com que elas tenham menos agrotóxicos e sejam mais baratas. Ovos, né, um pão, uma tapioca, proteínas, a gente pode usar proteínas mais em conta, como frango, como peito de frango, sobrecoxa, uma carne moída, que às vezes a gente consegue alguma promoção. Enfim, dá para comer saudável sem gastar tanto dinheiro. É só a gente não ficar tão focado em comprar os produtos fitness e afins. O sexto mito é: comer gordura faz mal. E não é bem assim. Nosso corpo ele precisa de fontes de gordura para diversas funções, inclusive a produção de hormônios sexuais. Então a gente precisa ter um consumo adequado e priorizar o consumo de gorduras monoinsaturadas, gorduras boas, como por exemplo azeite de oliva, castanhas oleaginosas, abacate, e evitar o excesso de gorduras saturadas e industrializadas, né? Como por exemplo os óleos, né, de soja, de canola, de girassol, óleos refinados. Isso realmente não é legal para nossa saúde. Excesso de gorduras animais, como bacon, carnes muito gordurosas, isso realmente não é legal para nossa saúde.
mas a gente precisa sim ter um consumo adequado, claro, sem exagero, porque a gordura, 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína tem 4. Então, a gordura é mais que o dobro de calorias do carboidrato e da proteína, então a gente tem que cuidar assim com os excessos. O 7º mito é: açúcar mascavo é melhor do que o branco? Então, eu sinto lhes informar, mas a gente não tem muita diferença. Em questão de calorias, eles têm praticamente a mesma quantidade. Em questão de nutrientes, o mascavo ele pode ter um pouquinhozinho a mais de algum nutriente de ferro, de alguma vitamina ou mineral, mas não é nada que vai impactar de forma muito benéfica o nosso organismo. Então, o que a gente precisa fazer é evitar ao máximo o consumo de açúcar, principalmente no dia a dia. Todo açúcar é açúcar, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco. O ideal realmente é a gente consumir o mínimo possível. Uma pausa para café. Já tá até frio. O 8º mito é: sucos são iguais às frutas? E não. Num suco, a gente tira a fibra da fruta e a gente vai colocar mais quantidade de fruta para tomar num copo de 200 ou 300 ml. Então, a gente concentra a caloria, o carboidrato da fruta e tira toda a fibra, que é uma parte importante para nos dar saciedade e para também reduzir o pico de glicemia. É muito diferente a gente consumir um suco de laranja, que vai ter ali 3, 4 laranjas, sem a fibra, e muitas vezes a gente ainda adiciona açúcar, né? Então, pior ainda. E comer uma laranja, né, com a parte branca, com a fibra dela. Eu sempre falo, sucos são calorias que muitas vezes não valem a pena. Porque em 250, 200 ml de suco de uva, por exemplo, daquele integral, a gente às vezes consegue comer substitui o arroz do nosso prato da janta do almoço. Então, é importante a gente ter esse cuidado. O 9º mito é: jejum intermitente emagrece. Então, ele pode sim contribuir para o processo de emagrecimento, e a gente vai reduzir 1 ou 2 refeições ali no dia, e aí depois facilita a gente consumir menos calorias durante o resto do dia. Além disso, ele também contribui para a limpeza do organismo, para a parte antioxidante, né? Para o descanso intestinal, gastrointestinal. Então, é legal se a gente dar um descanso para o nosso intestino. Mas não é ele quem vai fazer emagrecer sozinho. Se vocês fazem jejum ali, sei lá, até o almoço, e depois vocês comem as mesmas calorias que vocês comeriam com o café da manhã, não vai fazer diferença nenhuma. O que, como eu já falei, o que nos faz emagrecer é o déficit calórico no dia inteiro, que a gente come menos do que a gente gasta. E o 10º mito é: produtos fits podem ser consumidos à vontade. As mesmas calorias praticamente do que o que a gente comeria num lanche ou do que um produto normal. O chocolate 70% em questão de calorias, ele tem a mesma quantidade que um chocolate ao leite. A questão é que o chocolate 70 ele vai ter mais antioxidantes do cacau, em relação ao chocolate ao leite, que vai ter mais gordura e menos essa ação antioxidante. Então, a gente precisa cuidar com o excesso de calorias vindo desses produtos saudáveis, ditos saudáveis. E também é importante a gente olhar o rótulo desses alimentos, porque muitos se dizem saudáveis, mas a gente vai olhar a lista de ingredientes, tem um excesso de gordura saturada, tem às vezes até gordura trans. Muitos têm maltodextrina, que é um tipo de açúcar, muitos vão ter corantes e aditivos que não são interessantes para a nossa saúde intestinal. A gente precisa entender se realmente esse produto vale a pena ser consumido. E aí, em algum desses mitos você acreditava? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, por favor, deixa um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Se tiverem alguma dúvida, podem me deixar aqui nos comentários, eu fico à disposição. Um beijo e até o próximo vídeo.